Mateus capítulo 2. Nascido deste modo e assim caracterizado pelo anjo e cumprindo as profecias que anunciavam a presença de Emanuel, Jesus é formalmente reconhecido como o Rei dos Judeus pelos gentios, guiados pela vontade de Deus que dirigia o coração dos seus. A estrela não conduziu os magos desde o seu país até a Judéia. Deus quis apresentar este testemunho a Herodes e aos chefes do povo, tendo sido dirigido pela palavra de Deus, da qual os principais do povo e os próprios escribas reconheciam o alcance, e segundo a qual Herodes, o rei, enviava a Belém, os magos reencontraram a estrela que tinham visto no seu país e que os conduziu à casa onde estava o menino. Esta visita teve lugar algum tempo depois do nascimento de Jesus. É, pois, natural que eles tenham visto a estrela quando o menino nasceu. Herodes também se dirigiu nos seus cálculos de acordo com o momento da aparição da estrela, acerca do qual tinha cuidadosamente indagado junto dos magos. A viagem deles deveria ter-lhes tomado muito tempo. O nascimento de Jesus é-nos relatado no capítulo 1. O primeiro verso do capítulo 2 deve ser traduzido assim: ora, tendo Jesus nascido, porque se trata de um tempo já passado. Farei notar igualmente aqui que as profecias do Antigo Testamento são citadas de três maneiras que não devem ser confundidas. A palavra de Deus diz: para que se cumprisse, de modo que se cumpriu, então se cumpriu. No primeiro caso, trata-se do próprio fim da profecia. Veja-se Mateus capítulo 1, versículos 22 a 23, que é um exemplo disso. No segundo caso, trata-se de um cumprimento que está na intenção da profecia, sem que, no entanto, seja o único e completo pensamento do Espírito Santo. Mateus capítulo 2, versículo 23, pode servir de exemplo. E em terceiro lugar, não se trata senão de um fato respondendo ao pensamento da passagem que, no seu espírito, se lhe aplica, sem dele ser o objeto positivo. Veja, por exemplo, capítulo 2, versículo 17. Quer dizer que vemos o Senhor, Emanuel, o filho de Davi, Jeová, o Salvador, o Filho de Deus, nascido Rei dos Judeus, ser reconhecido pelos chefes dos gentios. É este o testemunho de Deus no Evangelho segundo Mateus e o caráter sobre o qual Jesus é ali apresentado. Em seguida, na presença de Jesus, assim revelado, vemos os chefes dos judeus em relação com o rei estrangeiro, que, no entanto, conhece como sistema as revelações de Deus na sua palavra, mas totalmente indiferente para com aquele que era o objeto dessas revelações. Vemos esse rei inimigo terrível do Senhor, verdadeiro rei e verdadeiro Messias, procurando levá-lo à morte. A providência de Deus vela pelo menino que nasceu em Israel, empregando meios que deixam o povo inteiramente responsável e cumprindo ao mesmo tempo todos os pensamentos de Deus a respeito desse único e verdadeiro remanescente de Israel, única e verdadeira fonte de esperança para o povo, porque sem ele todos sucumbiriam e sofreriam as consequências de estarem ligados ao povo. Descido ao Egito para evitar o cruel desígnio de Herodes, que queria arrancar-lhe a vida, Jesus torna-se a videira verdadeira. Recomeça moralmente falando na sua pessoa a história de Israel, bem como em sentido mais amplo, a história do homem, como último Adão em relação com Deus, e isto para que a sua morte tivesse lugar, sem dúvida, para a bênção de tudo e de todos.
Ora, ele era o Filho de Deus e o Messias, portanto, filho de Davi. Mas, para tomar o seu lugar como filho do homem, ele deveria morrer. Veja-se João capítulo 12. Não se trata apenas da profecia de Oséias, do Egito chamei o meu filho, Oséias capítulo 11, versículo 1. Aplicada deste modo a este verdadeiro princípio de Israel em graça, como o bem-amado segundo os seus desígnios, pois o povo havia falhado inteiramente, de sorte que, sem esta graça, Deus os teria cortado. Vimos em Isaías, Israel, o servo, dar lugar a Cristo, o servo, juntando um remanescente fiel, os filhos que Deus lhe deu enquanto esconde o seu rosto da casa de Jacó. Ver Isaías capítulo 8, versículos 17 e 18, para se tornar o núcleo do novo povo de Israel, segundo o pensamento de Deus. O capítulo 49 desta profecia de Isaías apresenta essa transição de Israel para Cristo de um modo muito notável. Aliás, é esta a base de toda a história de Israel, considerado como tendo falhado sob a lei e sendo estabelecido em graça. Cristo é moralmente o novo tronco da nova Israel. Comparar Isaías 49, versículo 3 e 5. No verso 5, Cristo toma esse título de servo. Em João capítulo 15, encontramos a mesma substituição de Cristo em Israel. Israel tinha sido a videira transportada do Egito. A videira verdadeira é Cristo. Depois da morte de Herodes, Deus dá conhecimento do fato a José num sonho, ordenando-lhe que volte com o menino e sua mãe para a terra de Israel. Devemos notar que a terra mencionada aqui pelo nome recorda os privilégios concedidos por Deus. Não se fala da Judéia, nem da Galileia, mas sim da terra de Israel. Pode, porém, o filho de Davi entrar nela, chegar ao trono de seu país? Não. Ele tem de tomar o lugar de um estranho entre os desprezados do seu povo. Guiado por Deus num sonho, José leva-o para a Galileia, cujos habitantes constituíam motivo de profundo desprezo dos judeus por não estarem habitualmente em ligação com Jerusalém e a Judéia, a terra de Davi, dos reis reconhecidos por Deus e do templo, e onde até o dialeto da língua comum a todos traía a sua separação daqueles que, pelo favor de Deus, tinham voltado de Babilônia para a Judéia. Até mesmo na Galileia, José se estabeleceu numa cidade cujo nome era um opróbrio para quem ali habitava e uma nódoa na sua reputação. Tal era a posição do Filho de Deus quando veio ao mundo, e tais as relações do Filho de Davi com o seu povo quando, pela graça e segundo os desígnios de Deus, se encontrou no meio dele. Por um lado, era Emanuel, Jeová, seu Salvador. Por outro, o Filho de Davi, tomado do seu lugar no meio do seu povo e associando-se com os mais pobres e mais desprezados do rebanho, refugiando-se na Galileia por causa da iniquidade de um falso rei que reinava na Judéia, com o apoio dos gentios da quarta monarquia e com o qual os sacerdotes e os principais do povo estavam ligados. Estes, infiéis a Deus e descontentes com os homens, detestavam orgulhosamente um jugo ao qual os seus pecados os haviam sujeitado e que eles não ousavam sacudir, embora não reconhecesse suficientemente os seus delitos para de boamente se submeterem a esse jugo como a um justo castigo de Deus. Eis como o evangelista, ou antes o Espírito Santo, nos apresenta o Messias em relação com Israel.